Soberano Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu nome, uma vez mais, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para adorar ao Senhor, para sermos santificados, purificados pelo Espírito Santo que o Senhor tão bondosamente nos outorga. Que a Tua misericórdia possa nos assistir neste momento, e o sacrifício de Cristo feito em favor da humanidade possa nos valer, de modo que possamos então ser fortalecidos e melhor compreender a Tua palavra por Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Deus seja louvado pela sua presença aqui, neste segundo sábado do ano. A temática que eu quero dialogar com os irmãos é uma abordagem que foi feita no último dia 27 de novembro, no Colégio Adventista de Hortolândia, onde estivemos, e esta temática foi abordada ali no sábado à tarde, no sábado pela manhã e no domingo à noite. O que quero trazer em reflexão aqui com os irmãos foi uma parte que não foi gravada. O que foi ali abordado no sábado e no domingo está no site da igreja e os irmãos podem lá acompanhar. O que vamos abordar aqui não foi gravado por questões circunstanciais ocorridas naquele momento. Devo dizer que a igreja do CAO, como assim chamada, a igreja do Colégio Adventista de Hortolândia, é um anexo ao UNASP, é uma igreja de centenas de membros, mas o que tenho a tratar com a igreja aqui será tratado da mesma maneira, com a mesma seriedade, a despeito do número de pessoas que aqui se encontram. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós esclarecemos que a temática é uma temática contundente, uma temática que talvez possa lhe causar estranheza, mas estamos à disposição de qualquer um para poder melhor esclarecer o tema. Através do site você pode pegar os contatos das pessoas que lideram esta igreja e nós estamos aí então predispostos a, se necessário for, até fazer uma visita à sua casa, à sua igreja, para poder melhor elucidar. O tema decreto dominical. Este tema deveria ser a nota tônica de nossas pregações, por causa do tempo em que estamos vivendo. Os senhores reconhecem a bandeira que está à esquerda de vocês, na tela? A bandeira que está à esquerda, é a bandeira de qual país? À esquerda de vocês. Oi? Bandeira do Brasil. As crianças, na sua primeira infância, a reconhecem. Mas e a bandeira que está à direita de vocês? É a bandeira de onde? Oi? Oi? Vá se acostumando com ela. É a bandeira do Vaticano. É a bandeira do Vaticano. Vá se acostumando com ela. Vá se acostumando com ela. Convido-vos a ler Sofonias capítulo 2, versículo 1 e 2, que é o tema central de nossa reflexão. E diz: concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim,
antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Um convite do profeta a uma reflexão profunda. Um convite do profeta a uma concentração. E esse convite se mostra muito propício em dias como os que estamos vivendo, tomando em consideração que nunca vimos tanta dispersão. Qualquer coisa hoje é suficiente para nos prender a atenção, para nos distrair, para nos abstrair. A indústria do entretenimento tomou conta da nossa capacidade de pensar, julgar e decidir. Eu não tenho tempo para assistir televisão. Não que eu não goste, mas eu não tenho tempo. Mas o que se ouve hoje em dia é que nós não temos tempo para ler a Bíblia, para estudar. É muito comum dizermos, eu não consigo ler, eu não gosto de ler, Nós temos uma dificuldade imensa de concentrar. E essa capacidade de concentrar está se diminuindo cada vez mais, à medida em que nós nos acostumamos com coisas prontas. À medida em que você para de exercitar a sua capacidade de pensar, julgar e decidir, a sua capacidade de concentrar estará se reduzindo cada vez mais. É uma lei natural. Concentra-te. Examina-te. É o apelo do profeta. Há quem? Nação que não tem pudor. Justamente uma nação que está despreocupada. Já não advertiu as Escrituras, nas palavras de Jesus, ao rememorar a primeira vez que o mundo passou por um quase fim, o dilúvio, e o Senhor Jesus, enquanto profeta, disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Em outras palavras, as pessoas estavam distraídas. E diz o texto, e não perceberam até que veio o dilúvio. Estavam abstraídos. Não seria diferente no tempo do fim, porém no tempo do fim, as estratagemas de Satanás seriam muito, mas muito mais assertivas. Diz a Bíblia que os enganos dos últimos dias é com todo poder e eficácia. Todos os planos e projetos até então elaborados pelo inimigo das almas serão postos em atividade. Há uma, porque esse é seu desígnio, ele veio para matar, roubar e destruir. Há duas, porque o Espírito Santo de Deus será retirado da terra. E ele é o Espírito repressor, no sentido de quem reprime o mal, para não nos esmagar como se fôssemos uma mosca. E o profeta nos admoesta, concentra-te, examina-te, e para não se ter dúvida acerca de que tempo em que ele convoca esta concentração, essa necessidade de reflexão profunda, assim como o povo ficava em profunda reflexão quando do Yom Kippur, quando do dia do juízo, quando do dia do perdão, e nós estamos vivendo no cumprimento da profecia que simboliza o dia do perdão. Assim como o povo estava concentrado, o profeta nos concita a concentrar e ele dá como razão o quê? O dia se vai como a palha. Eu disse que hoje é o segundo sábado do ano. Já. Significa dizer que estamos um sábado mais próximo da volta de Jesus. O dia se vai como a palha. Quem nunca percebeu
que os dias estão passando rapidamente. E o que é a palha? Em comparação ou em analogia ao que o profeta quer nos orientar. Se você coloca fogo em madeira, você vai ter dificuldade em acender o fogo e dificuldade em extinguir o fogo. Mas se você coloca fogo na palha, o fogo tão logo rapidamente ele incendeia, tão logo rapidamente ele se dispersa. O dia vem rápido, passa rápido, se vai como a palha, diz o profeta. Portanto, concentra-te, examina-te, antes que venha sobre ti, ele é mais específico agora, o dia do Senhor. E como quem sente necessidade de explicar melhor, diz o profeta, se antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. E é importante a gente entender o que ele quer dizer quando usa o termo dia da ira. Porque o Deus acerca de quem o profeta está falando é um Deus magnânimo, de infinita paciência, de infinita misericórdia, de infinita benevolência. Mas como o tempo urge, o profeta utiliza esta expressão, dia da ira do Senhor. O dia se vai como a palha, concentra-te, examina-te. Há um outro profeta, este mais conhecido, mais lido, um pouquinho mais estudado. Isaías, no capítulo 32, versículo 9 a 11, não está a íntegra do versículo, por conta do tempo. Infelizmente, nosso tempo é exíguo, mas o texto diz, levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiante, e inclinai os ouvidos às minhas palavras. Ó mulheres, que estáis confiantes. Tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós, que estáis confiante. Despivo-vos, ponde-vos desnudas e cingi com pano de saco os lombos. Um apelo do profeta, e se você for no capítulo, você vai ver que está no contexto de advertências e admoestações, quando o profeta vai falar acerca do reinado do justo rei. É quando o profeta Isaías vai falar sobre o reinado do justo rei que ele adverte: mulheres que andais despreocupadamente. Como estamos no contexto escatológico profético, o que simboliza mulheres no contexto profético? Igrejas. É, portanto, uma admoestação solene que Deus faz àqueles que se declaram cristãos. Não ao mundo, mas aos cristãos. Vós que viveis despreocupadamente, diz o profeta. Vamos caminhar. No Espírito de Profecia, livro Grande Conflito, mais precisamente a página 22, nós lemos o seguinte: Jesus, olhando para a última geração, a nossa, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Agora note,
O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem o quê? A lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Observe, os senhores, que a pena inspirada diz o pecado do mundo cristão, não o pecado do mundo. O mundo jaz no maligno. A advertência é para mim e é para você, que assume-se como cristão, não importando qual seja a denominação a qual você pertence, seja católico, seja pentecostal, seja lá qual for. O pecado do mundo cristão hoje está em rejeitar a lei de Deus. E quando falamos em decreto dominical, nós estamos falando em rejeição da lei de Deus e adesão à lei dos homens. Vamos caminhar. Página 613 do mesmo livro, O Grande Conflito, diz: o mundo foi submetido à prova, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Não se engane, você que é cristão. Cuidado com a ideia de que a lei foi abolida. Não foi. A lei de Deus é tão sagrada quanto Ele próprio. É uma representação do seu caráter. E essa lei é a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens, mas foi escrita pelo próprio Deus. Ele escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. Ele escreveu. Moisés apenas transcreveu quando redigiu o Pentateuco. Mas quem escreveu, quem promulgou, quem falou, foi o Eterno. Ele estabeleceu o sábado por causa do homem, você sabe disso. Decorre daí que o sábado é uma necessidade inerente à humanidade. É através do sábado que eu tenho um encontro com o Senhor, o indicativo maior da minha redenção, de modo que não é o sábado que me salva, mas é o Deus quem me criou e quem estabeleceu o sábado para que neste dia eu possa ter um encontro com Ele, uma aproximação contínua a cada semana, desprendendo-me das coisas que me são peculiares no que diz respeito aos meus próprios interesses. E cuidado com a teologia que diz que sábado é coisa de judeu. Porque quando o sábado foi instituído, não havia judeu sobre a face da terra. Vamos caminhar mais um pouco. Mesmo livro, na mesma página. Cessa então de interceder no santuário celestial. Jesus, cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta a voz e diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Haverá um tempo que o povo de Deus será selado. E a Bíblia é clara em dizer que o selo de Deus é o sábado. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz
O sábado é sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Se o sábado é o sinal de Deus, o sinal da contrafação, o sinal portanto, do anticristo, é o domingo. A Bíblia deixa isso claro, mas só pode ser discernido por aqueles que têm comunhão com o Senhor. Jesus nos advertiu: aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E o Apocalipse, ao falar do sinal da besta, ou do sinal de contrafação, que se contrapõe à autoridade de Deus, ela fala categoricamente que é sinal de homem, e o seu número, segundo as Escrituras, é 666. Quando você estuda um pouco mais o judaísmo, você compreende que o número 7, na Cabalá judaica, simboliza a perfeição, no sentido de totalidade, daquilo que não pode acrescentar e nem tirar nada, porque senão atrapalha. Aquilo que é completo, aquilo que é, portanto, perfeito, e é assim na cultura judaica o número de Deus, o número 7. Portanto, o 7 simboliza Deus em sua totalidade, em sua perfeição. E o sábado é o símbolo da sua autoridade. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Em outro ponto, Jesus disse: por que me chamais de Senhor e não guardam os meus mandamentos? Fato é que, quando o Apocalipse diz que o número da besta é número de homem, ele está querendo nos situar numa situação em que a autoridade de Deus estará ali afrontada pela autoridade do homem, e Deus continuará dando a mim e a você, enquanto homem, o livre-arbítrio, o direito de escolher entre se submeter à vontade dele e se submeter à vontade humana. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com mandamentos de homens que maquinalmente aprendemos, ou seja, que aprendemos pelo costume. E devemos estar atentos aos mandamentos de Deus. Portanto, a autoridade de Deus estará sendo desafiada pela autoridade do homem. E o que estará em pauta exatamente é os mandamentos. Um pouco mais, e os senhores vão entender onde quero chegar. No mesmo livro, aliás, outro livro, livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 166, nós lemos: não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação o poder do decreto que torna obrigatório o dia do repouso papal, portanto o domingo, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores, para lares retirados em lugares solitários, entre as montanhas. Então, o que temos? Temos que não vai longe o dia em que seremos forçados a guardar o domingo. Quando falo em decreto dominical, eu falo com conhecimento de causa e experiência própria. A minha formação decorre da área jurídica. Doutorado e pós-doutorado. E por mais que possa parecer absurdo que um dia possa se obrigar as pessoas à obediência contra a própria consciência, e isso de uma forma mundial, vou mostrar aos senhores que isso não só é perfeitamente possível, como já está acontecendo, e inclusive no Brasil. Mas antes, devo dizer que a ênfase dada nesse texto é que quando a nação americana
arrogar-se, diz. No poder, o arrogar-se, o poder no decreto. Se você ler atentamente esse texto, você vai perceber que quando se faz menção a esta visão, o decreto já está em vigor. Não vai sair o decreto já está em vigor, mas a nação vai se arrogar nele para então obrigar. As coisas já estarão prontas, tudo já estará ali, bastando apenas e tão somente a nação se arrogar e obrigar. Queridos, há no Brasil, escutem e estremeçam, um tratado internacional firmado com o Vaticano que torna obrigatório a guarda do domingo. E já está em vigor há mais de uma década. Eu, quando me propus a falar sobre estas coisas, ano passado, comecei a escrever sobre o assunto, e dificuldades as mais diversas se avolumaram em minha vida, de modo que se eu for contar, o clima não vai ficar salutar. Como tenho dito, vai ficar até um tanto quanto melancólico. Mas eu decidi que a partir desse ano, eu vou assumir essa responsabilidade. E aí eu preciso que vocês orem muito por mim. Sabe, quando eu fiz essa preleção, lá no Colégio Adventista de Hortolândia, no anexo do NASP, quando terminei, uma irmã, ela veio até mim e me questionou. Irmão, e por que é que ninguém fala nada com a gente? Eu tive duas reações. Uma, no momento. Ponderei, o Espírito de Deus me orientou a responder. E eu respondi a ela, irmã, não é má fé de nossos líderes. É porque muitos deles, na verdade, não sabem. E aí você olha para mim assim, às vezes até com cara de censura, e diz assim, poxa, mas você está querendo saber mais do que os líderes? Não. Porque a minha segunda ponderação foi a seguinte, e isso eu não falei para ela. Nós não temos que culpar os nossos líderes. A igreja não sabe porque eu não estou pregando a respeito. A igreja não sabe porque eu não estou estudando a respeito. Afinal de contas, um pastor, pelo menos aqui no Brasil, na maioria de nossas igrejas, ele prega na igreja uma vez por mês, e olhe lá, porque tem sua agenda bastante ocupada. Então não tente transferir para os líderes a responsabilidade da sua falta de conhecimento, muitas vezes voluntário. Há muita, diz Ellen White, ignorância voluntária em nosso meio. Se é verdade que o povo perece por falta de conhecimento, e o Senhor adverte, porque tu, ó sacerdote, rejeitastes o conhecimento, eu te rejeitarei. Também é verdade uma outra advertência de um outro profeta que diz, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com ele, mas é isso que quer o meu povo. Então não culpe os seus líderes. Os líderes têm muito mais o que fazer. E a maioria de nossos líderes tem feito de forma honrosa, cumprido a sua obrigação, que lhes é muito pesada. E muitas vezes você e eu temos atrapalhado esses líderes com picuinhas, ocupado o seu tempo valioso que ele deveria estar usando para evangelizar, muitas vezes está sendo utilizado para apagar fogo, para baixar poeiras, que não deveria nem ter sido levantada.
Não estou querendo com isso dizer que os líderes também não tenham sua cota de responsabilidade, mas isso não é comigo. E não cabe a mim, neste momento, nem a minha intenção, fazer admoestações ou censuras a estes que já padecem e que já fazem um trabalho laborioso e honroso, que Deus não demora de recompensá-los. Continuem, pastores. Continuem fazendo o trabalho que vocês fazem. Não desanimem. Mas é necessário dar o sonido certo à trombeta. Billy Graham disse que chegará um dia em que precisaremos de centenas de sermões para encontrar 1 grama de evangelho nas pregações. Será que não é hora de deixarmos de ser animadores de auditório para sermos verdadeiros atalaias? Não me tenham por contencioso, apenas uma exortação em Cristo que faço, principalmente aos irmãos leigos que assumem a prerrogativa e a responsabilidade de levar o evangelho ao mundo. Os pastores, repito, já têm feito um grande trabalho, um trabalho honroso, que merece ser reconhecido e, sobretudo, respeitado. Vamos prosseguir. O profeta advertiu: concentra-te, examina-te. Preste atenção nesta imagem, nesta foto e nesta reportagem. Eu estava acompanhando em tempo real essas notícias quando elas estavam sendo divulgadas. Não fosse assim, eu não as teria registrado, porque notícias que são veiculadas na internet, ainda que oficiais, tendem com o tempo a se dissipar e você não encontrá-las mais lá. Notícia do dia 9 de setembro de 2008. Diz: o Papa Bento XVI celebrou neste domingo, dia 9, sua última missa em território austríaco, em viagem de 3 dias pelo país europeu. Na na cerimônia que ocorreu na Catedral de São Estevão, em Viena, Bento XVI criticou a atitude ocidental de considerar o domingo como fim de semana e não mais como dia sagrado. Irmãos, isso é uma crítica que tem base bíblica. Você não pode transformar o sábado em apenas um dia de final de semana. Você tem que ter no sábado um dia sagrado. Veja o que mais ele disse. Ele disse que, embora o tempo livre seja necessário, se não tiver um centro que é o encontro com Deus, acaba sendo um tempo o quê? Um tempo perdido. Quantos de nós temos tido tempo perdido no sábado? Aliás, quando o profeta diz: concentra-te e examina, quando a advertência é dada ao povo de Deus e não ao mundo, cabe nos refletir: como foi seu pôr do sol de ontem para hoje? É para pensar, não é para responder. Aliás, há quanto tempo você não faz um pôr do sol? E se o faz, há quanto tempo não faz como deveria fazer? E se o faz como deveria fazer, persevere. Louvado seja Deus, você é uma rara exceção. E quando falo isso, eu falo de um diagnóstico que me envolve, que me inclui. Eu não estou apontando o dedo para vocês, eu estou falando de mim, enquanto igreja, enquanto povo. O pontífice começou a homilia lembrando a frase dos primeiros cristãos, abre aspas, sem o dia do Senhor não podemos viver. Bento XVI afirmou que as palavras continuam em vigor, veja, continua em vigor o dia do Senhor, já que o homem precisa de um centro, uma ordem interna e uma relação com aquele que sustenta a nossa vida. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que tenho confessado ao longo dos lugares que passo quando comento sobre isso, em que penso somente agora resolvi falar publicamente estas coisas. Os 2 sermões mais extraordinários que eu ouvi sobre o sábado foi do Bento XVI
e de João Paulo II. Que sermão maravilhoso este, não? Olha que profundidade! E ele está falando do dia do Senhor. O único problema é que ele vai colocar no lugar do sábado e do domingo. Eu tenho aqui, irmãos, a carta apostólica Dies Domini, que, lamentavelmente, muitos de nós nem sabem da existência deste documento. O que é uma carta apostólica? Carta apostólica é um documento oficial da Igreja Católica que não pode ser alterado, senão por outro Papa. Ele passa a ser um documento oficial que tem que ser cumprido pela Igreja em qualquer parte do mundo. Eu vou repetir. Carta Apostólica Dies Domini. Título: Carta Apostólica Dies Domini do Sumo Pontífice João Paulo II ao Episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica sobre a santificação do domingo. Este documento, elaborado pelo Papa João Paulo II, está em vigor há mais de 2 décadas. E aqui a Igreja estabelece o dever. E ela convoca a sociedade para, através de leis, obrigarem as pessoas a santificar o domingo, não como um dia comum, não como um dia de final de semana, mas como um dia de encontro com Deus, como um dia a ser reverenciado. Olha o que João Paulo II diz aqui, e que tem muita similaridade com o que disse o Papa Bento XVI. Ele diz assim: infelizmente, quando o domingo perde o significado original e se reduz a puro fim de semana, pode acontecer que o homem permaneça fechado num horizonte tão restrito que não mais lhe permite ver o céu. Então, mesmo bem trajado, torna-se intimamente incapaz de festejar. Olha que sermão bonito sobre o sábado. Ele está falando de dia do Senhor. Às vezes eu e você estamos guardando o sábado de uma forma equivocada, que não conseguimos mais ver o céu. Estamos fechados, como ele disse, infelizmente, fechados num horizonte tão restrito da legalidade. Por outro lado, temos aqueles que estão num verdadeiro relapso, é o que eu tenho chamado de movimento pendular, onde Satanás trabalha. Uma hora, você tem por um lado aqueles que são zelosos, mas zelosos ao extremo, os fanáticos, assim como se tornaram os judeus depois do cativeiro babilônico, em que eles agora têm o sábado como tão sagrado, mas tão sagrado, mas tão sagrado, que se torna um fardo. E Jesus vem para tentar corrigir isso. Não que o sábado tivesse deixado de ser sagrado, mas eles, como o pêndulo de um relógio, saíram de um extremo, que era o extremo do relaxamento. Quando eles vão da Babilônia para Israel, o seu líder arrancou o cabelo de alguns, espancou outros, porque eles estavam fazendo o quê? Transgredindo o sábado. Eles então decidem não mais transgredir o sábado, mas agora eles vão no movimento pendular para o outro extremo, do relaxamento, do relapso, para o fanatismo. E eu estou preocupado pelo que tenho visto ultimamente. Há algum tempo atrás nós falávamos mais sobre o decreto dominical. E de repente fomos para um outro extremo, não falamos nada. Falar de sábado na igreja parece que temos que pedir perdão ao mundo por sermos adventistas do 7º dia. E agora parece que estamos indo para um outro extremo. Estamos voltando a falar um pouco de decreto dominical, mas eu nunca vi tanta bobagem sendo dita. Ah, que vai ser um chip implantado na mão, que vai ser um chip implantado na testa, o sinal da besta. Ah, que o sinal da besta está na vacina. E que vacina é controle? Meu irmão, mas a vacina é o controle político. Sempre foi. Você está preocupado com isso? Você vai para um estádio, 30, 50 mil pessoas, já tem um banco de dados, a sua imagem passa, ele identifica o seu rosto, não precisa de chip, não precisa de nada disso. Cuidado com os extremos, concentra-te, examina-te, presta atenção, porque as coisas estão acontecendo, olha aqui, mais de 2 décadas, olha o que diz mais João Paulo II, olha que lindo isso,
aos discípulos de Cristo, contudo, a mim e a você, aos cristãos, é-lhes pedido que não confundam a celebração do domingo, que deve ser uma verdadeira santificação do dia do Senhor, com o fim de semana, entendido fundamentalmente como tempo de mero repouso ou de diversão. Muitos adventistas do sétimo dia têm confundido o sábado como um mero dia de repouso ou diversão. Sabe, mais ou menos confirmando o que muitos dizem a nosso respeito. Alguns dizem, adventista é aquele povo que não trabalha dia de sábado. Não, não é isso não. Mas muitos de nós estamos agindo como se fôssemos. Fato é que Bento XVI está como que puxando nossa orelha, embora esteja aplicando ao domingo e não ao sábado. Quando ele diz que sem o dia do Senhor não podemos viver, trazendo à tona as palavras dos cristãos de antigamente. Mas ao dizer que o sábado é um centro, uma ordem interna e uma relação com aquele que sustenta a vida, ele está dizendo que é através do sábado que eu vou me aproximar mais de Jesus. E é Ele, esse Cristo, é esse Cristo que me salva. Vamos caminhar. Segundo o Papa, sem isso a vida está vazia, pois o domingo não é só um dia de preceito para os cristãos, mas o quê? Ele está falando da Bíblia. A Bíblia diz, o sábado foi feito por causa de uma necessidade inerente ao homem. Aqui está a grande contrafação. O inimigo, quando tentou a Jesus, ele usou o quê? Ele usou a Bíblia. E a Bíblia será usada. Portanto, no meio estava um engano, um erro. E somente aqueles que estiverem enraizados nas Escrituras poderão resistir ao que está por vir. Caminhemos na orientação do Espírito de Profecia. Review and Herald, 11 de dezembro de 1888. O movimento dominical está agora abrindo o caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Muitos não percebem para onde propende a tendência oculta. Os líderes encobrem a verdadeira questão. Deixa eu explicar melhor isso na prática. Reportagem agora do dia 13 de novembro. Aquela que vimos foi 9 de setembro. Esta 2 meses depois, portanto. O Papa Bento XVI recebeu, nesta quinta-feira, 13 de novembro de 2008, pela primeira vez em audiência privada no Vaticano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem conversou durante 24 minutos em seu escritório particular. Nós estamos em 2008. Quando isso estava ocorrendo, eu estava, então, fazendo a coleta e o cotejamento destas informações. Veja mais o que diz a reportagem da mesma data. O Sumo Pontífice recebeu o presidente do Brasil na porta do seu escritório privado, no 2º andar do Palácio Apostólico. O cordial encontro consistiu em uma frutífera troca de opiniões sobre temas da atualidade internacional e regional, afirma o Vaticano em comunicado. Percebe? Temas da atualidade regional e internacional ocultam o verdadeiro objetivo. Mas não fica muito tempo escondido, não. Veja aí o que diz o texto. Sobre a situação do Brasil, em particular sobre as políticas sociais adotadas para melhorar a vida das pessoas que vivem inadaptadas e marginalizadas, precisa o texto. Veja, vamos ocultar o verdadeiro objetivo. Prossegue. O comunicado acrescenta ainda que durante o encontro ressaltou-se, preste atenção, a colaboração entre igreja e Estado para promover os valores morais e o bem comum, não só no Brasil, mas também em favor da África. O discurso do bem comum. Eu vou acelerar um pouco, porque o nosso tempo já se esvaiu. O pontífice recebeu Lula com um muito obrigado, presidente, pelo acordo que será assinado em breve. Uma referência à assinatura oficial, no mesmo Palácio Apostólico, do novo Estatuto da Igreja Católica no Brasil. Ei, Estatuto da Igreja Católica? Mas o Brasil não é um país laico? O que é laico ou laicismo? O país laico é um país que não tem uma religião, que não pode ter uma religião oficial. A Constituição brasileira diz que o Brasil não pode proteger religião nenhuma. Nenhuma. Não podia. Quer entender por quê? Caminhe comigo, acompanhe. Depois do encontro privado, na presença de uma tradutora, o presidente brasileiro apresentou a delegação que o acompanha
encabeçada pela esposa, Marisa Letícia, e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Preste atenção, meu irmão, no grau de privacidade desta reunião. Pasme, nem a esposa do presidente e nem o ministro das Relações Exteriores pôde adentrar a ela. Eu nunca vi isso. Ministro das Relações... A mulher, tudo bem, esposa, primeira-dama, mas o ministro das Relações Exteriores? Vamos caminhar. Durante o encontro, o Papa também agradeceu Lula pela assinatura do Acordo Brasil-Santa Sé sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Muito obrigado pelo acordo que será assinado, disse o Papa ao receber Lula. O que é um estatuto jurídico? Senão um estatuto que tem força de lei. E por que chamar Acordo Brasil-Santa Sé? Quando um país faz um acordo com o Vaticano, o nome que se dá é concordata. Mas na justificativa de motivos, eles disseram que não iria colocar o nome de concordata, porque concordata se confunde com um estatuto jurídico no Brasil relacionado ao direito falimentar. Quando uma empresa está para falir, a gente fala em concordata. Então, para não confundir os institutos, vamos chamar de acordo. Portanto, quando você lê acordo, entenda, tratado internacional. E um tratado internacional obriga as duas partes signatárias e obriga no contexto internacional perante todas as nações. Vamos prosseguir. Eu vou evitar um pouco os comentários. Em declaração à Rádio Vaticana, o núncio apostólico, representante do Papa no Brasil, Dom Lorenzo Baltzeri, defendeu a assinatura e o quê? O caráter jurídico da Igreja para o pleno desenvolvimento da sua missão apostólica e pastoral. Eu tenho aqui a obra deste cardeal. Dom Lorenzo Baltzeri, quando fala aí que ele é núncio apostólico, é muito interessante, porque núncio é o nome que se dá ao embaixador. Mas por que não diz embaixador? Aí é que está o que vamos ver daqui para diante. A Igreja Católica tem peculiaridade que poder nenhum tem. Eu vou deixar o próprio Baltzeri nos falar alguma coisa acerca disso. Vamos caminhar. Antes, quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, diz o Grande Conflito, a página 443, empregou-o ela para punir a discordância às suas doutrinas. Qualquer momento que a Igreja recebeu poder de lei, poder secular, ela usou isso para punir aqueles que discordam das suas doutrinas. E o caráter do estatuto é um caráter jurídico. E olha o que disse então o embaixador do Brasil acerca do assunto. Segundo o embaixador Samuel Pinheiro Neto Guimarães, o Brasil é o país que abriga a maior população católica no mundo e era o único que não dispunha de acordo sobre a presença da Igreja Católica em seu território. Eu preciso checar essa informação quanto a ser o único, mas se for, isso tem uma relação muito íntima com a profecia de Apocalipse capítulo 17, acerca da qual também estou escrevendo. Eu terminei o livro acerca das 7 últimas pragas, do assunto do qual falaremos no próximo domingo. Estou apenas fazendo a revisão e resolvi ampliar para abordar inclusive a profecia relacionada ao 8º rei. Queridos, o tempo se avizinha. E a verdade está revelada. Ocorre que tem muita gente falando bobagem, mas tem muita gente falando coisas interessantes. E tem muita gente misturando as duas coisas. E tem muita gente que está despreocupadamente. Nem preocupado com uma coisa, nem com outra. O tempo é tão cruel, não? Review and Herald, 11 de dezembro de 1888. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípio que propaguem a falsidade e a ilusão papal,
eles estão se lançando aos horrores romanos da Idade Média. Sabe o que é os horrores romanos da Idade Média? Pesquise na internet. Voltaremos, meus irmãos, aos horrores romanos da Idade Média. Aqui no Brasil, inclusive. Mas uma nação democrática? Como? Sim. Ao dar à igreja o poder secular, ela utilizará para nos punir. E eu quero chamar a atenção para um ponto apenas. Eu vou só provocar, vamos dizer assim. Você sabe que a igreja, que a besta que surge das águas é Roma. Você sabe que surgir da água representa o quê? Diz o quê o Apocalipse? Nações, povos, tribos, não é assim? Aqueles entendidos entenderão e sabem que a segunda besta de Apocalipse surge de onde? Da terra. E em contraposição, se uma surge de nações civilizadas, a outra surge de lugares, ermos, os Estados Unidos, que surgiu ali do Velho Oeste, que surgiu de lugares que não eram civilizados, tinha ali apenas silvícolas, índios. Os filmes de faroeste mostravam essa guerra de conquista. Mas há uma coisa que talvez você ainda não tenha prestado atenção, que há uma besta mencionada no capítulo 17, e segundo aquele livro, ela surge do abismo. E você já se perguntou? O que significa surgir do abismo? Lamentavelmente eu não poderia abordar isso aqui. Por isso eu quero dar continuidade. Mas estaremos abordando estas questões nas temáticas que se seguem um pouco, inclusive domingo que vem. Deixa eu comentar com vocês alguma coisa que Dom Lorenzo escreve nesse livro. Esse livro você não encontra, está esgotado. Talvez uma boa pesquisa na internet você consiga encontrá-lo. Princípio da laicidade. Quem está dizendo isso agora é o núncio papal, o embaixador. Falando ele sobre a questão de ser laico ou não, de um país ter ou não uma lei para proteger a igreja. Olha, o princípio da laicidade estabelece a autonomia do Estado em face das religiões. Por outro lado, também imuniza as religiões no tocante à interferência estatal na economia interna, na organização e em seus dogmas. Ele está dizendo assim, olha, tem que manter, aliás, quando mantém separado é bom, porque aí o Estado não interfere na igreja e a igreja não interfere no Estado. O próprio núncio papal assim declara. Mas veja o que ele diz mais. Isso está tudo nesta obra com as respectivas páginas. Santa Sé. Olha a definição que o núncio vai dar sobre a Santa Sé. Aliás, antes, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu falo Vaticano, você pensa num país ou numa igreja? Pode responder. Deixa eu... Oi? Num país? Mas o Vaticano é um país? Também? Mas é um país ou é uma igreja? É uma igreja ou é um país? E a Santa Sé é o quê? Eu falei de Vaticano, é uma coisa. Igreja é outra coisa. E Santa Sé é outra coisa ainda. E sabe, meu irmão, deixa eu dizer para você algo. Quando você lê o capítulo 17, a besta que vai se manifestar, que parece ser a mesma do capítulo 13, é a mesma em continuidade à obra, mas não é a mesma na forma de manifestação. Você vai ver lá em Daniel antes. Daniel, quando vê esse monstro, ele fala assim, eu vi 4 animais. Um parecia um urso, o outro parecia um leopardo, e o outro parecia um leão. Mas depois ele vê um quarto, ele fala assim, esse era terrível e espantoso. Como assim? Eu não sei o que era. Era esquisito. Apocalipse vê ele novamente e fala assim, olha, esse quarto, ele tem pé de urso, cabeça de leão, tal. Mas o que é? Não dá para saber. E ele diz assim, nela estava escrito Babilônia, mistério. Presta atenção no que você vai ouvir o núncio dizer agora. Ele vai definir a Santa Sé. Olha o que ele diz, Santa Sé. A Igreja Católica é uma realidade única, que desafia todos os esquemas usuais e categorias conceituais. Ela não se enquadra em nenhum modelo institucional, cívico ou religioso. Mistério. Ela era, não é, mas será. Queridos, eu tenho pós-doutorado em ciências criminais, doutorado em ciências jurídicas e sociais. Não consigo definir o que é a Santa Sé.
E ninguém consegue definir. Está aqui o núncio papal, que não consegue dizer, ele só fala que é uma realidade única. É algo estranho, é algo que é, mas não é, mas também é. É igreja ou é Estado? É igreja, não, mas é o Estado. Mas não é, mas é. Olha o que ele diz mais, a Santa Sé é sujeito jurídico internacional, soberano e independente. Espera aí, mas não é o Estado que é soberano? Não teria que ser o Vaticano a exercer a soberania? Sim, mas não é o Vaticano, é a Santa Sé. Mas a Santa Sé é um Estado? Não, não é. Ela é o quê? Então, no Apocalipse está escrito, mistério. A Santa Sé é sujeito jurídico internacional soberano e independente. A igreja tem acesso às relações diplomáticas e entra em cheio na cena mundial, reconhecida pelas nações, governo e organizações internacionais e se interessa pelo direito internacional. Ele continua, ele vai dizer algo mais específico. Estou terminando. A Santa Sé, ou Sé Apostólica, é estrito senso. Ele está tentando explicar. Estrito senso, ou seja, de forma mais específica, o ministério petrino do Papa, o qual se encontra uma dupla soberania, como pastor da Igreja Universal e como chefe do Estado da cidade do Vaticano. Mas é igreja ou não é igreja? Eu não sei. O fato é que na Santa Sé ele exerce as duas funções. Como pode? Como pode, de forma soberana, alguém exercer o poder papal e exercer o poder político? Alguém exercer o poder político e ao mesmo tempo religioso, e pior, ser aceito internacionalmente, se impor soberanamente. O que é soberania? Sabe o decreto dominical que vai sair nos Estados Unidos, querido? Só tem validade lá, te preocupa não, não tem validade aqui, a menos que haja um tratado. Isso chama soberania. Lei americana é lei americana, lei brasileira é lei brasileira. Exemplo, você está com raiva do embaixador americano, porque você não gosta de americano e resolve matar o embaixador. Pois bem, você vai perseguindo e quando você tenta contra a vida dele, ele entra dentro do carro e aí você dispara uma arma e o atinge. Lamento informar que você será julgado nos Estados Unidos e poderá pegar até pena de morte, porque dentro do veículo é território americano. Se você tivesse matado antes de entrar dentro do carro, você seria julgado pelas leis brasileiras. Entende soberania? Um pouquinho? A Santa Sé, não o Vaticano, exerce soberania em face dos Estados. Isso é reconhecido, não é só Baltzeri que está dizendo não. Ele não está dizendo nenhuma bobagem a propósito. Por causa da sua peculiaridade, veja, peculiaridade, a sua forma diferente e distinta, como instituição sui generis do latim, do próprio gênero, não tem outro igual, a diplomacia pontifícia não fica limitada em relação à diplomacia geral ou dos estados e organizações internacionais e governamentais. Ao contrário, ela se torna mais ampla e mais complexa. O diplomata da Santa Sé, o núncio apostólico, tem uma função dupla, eclesial e diplomática. Ninguém se compara a ela. E esse clamor está no Apocalipse. E dirão, quem se compara à besta? Mulheres que viveis despreocupadamente, povo de Deus. Eu vou deixar o apelo para outra hora, eu não tenho mais tempo. Antecipo pedido de desculpas pelo alongar do assunto. Como qualquer embaixador, tudo isso são palavras de Dom Lorenzo Baltzeri nesta obra. Sobretudo, então veja, como qualquer embaixador, sobretudo de uma grande nação, em que pese o Vaticano ser o menor país do mundo, o núncio apostólico tem uma visão internacional melhor, olha isso, uma visão internacional mundial, dificilmente igualável, porque a igreja é universal e presente em todo o planeta. Uau! Ela tem soberania, e enquanto país soberano, ela só pode mandar lá dentro, no Vaticano, na Santa Sé. Mas se eu fizer um tratado, se eu assinar um tratado, ela pode se impor no meu território. Existe um termo em latim, do direito, pacta sunt servanda. O direito ou os contratos existem para serem cumpridos. E se eu faço um contrato, se eu faço uma concordata, ainda que se chame acordo, eu sou obrigado a cumprir. Na função diplomática, ele continua, promover as boas relações com a autoridade do Estado, tratando das questões relacionadas à igreja e ao Estado dentro do país,
preparar e pôr em prática concordatas, acordos e outras convenções. Preparar e pôr em prática. Sabe quem preparou o Acordo Brasil-Santa Sé? Dom Lourenço Baldisseri. Era ele o embaixador afinal em 2008. Queridos, veja o que diz o decreto 7.107. Eu preciso terminar. Que decreto é esse, meu irmão? Esse é o decreto que já está em vigor no Brasil. Eu vou ler o decreto para vocês. Eu não quero aqui dar aula de direito, até porque fugiria ao propósito. Mas veja o que diz o decreto. Joga na internet, decreto 7.107, publicado no Diário Oficial. É assim que está. Pega um vadimeco. Qualquer pesquisa que você fizer, decreto 7.107, olha que coisa, decreto 7.107, artigo 7º, que é o que nós vamos ler, 777, quando o último país do mundo celebra um acordo da presença da igreja em seu território. Parece cabalístico, não? Mas Jesus disse que haveria sinais no céu e na terra. Deus está quase nos sacudindo, meu irmão. Lucas é o único que fala que haveria pandemia, epidemia, aliás, é a palavra usada, porque ele era médico. Começou com a epidemia de dengue, né? E a gente despreocupadamente. Eu já falei isso aqui, o mosquito da dengue, como chama? Aedes aegypti, né? Em latim o A e o E a gente pronuncia Aedes aegypti. O que significa Aedes em latim? Praga. E Egipte? Egito. Como é que é o nome do mosquito da dengue internacionalmente, cientificamente, então? Praga do Egito. Deus está precisando sacudir-nos sinais no céu e na terra. Mas a gente despreocupada, aí vem pandemia, e a gente já está acostumando. Concentra-te, examina-te. Olha o que diz o decreto em vigor no Brasil. Diz assim, decreto 7, eu estou lendo o decreto, tá? Lendo o decreto na íntegra. Decreto 7.107, de 11 de fevereiro de 2010, promulga o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na cidade do Vaticano em 13 de novembro de 2008. Sabe o que significa isso? Rapidamente. Esse tratado foi assinado pelo Lula, pelo presidente. E antes de entrar em questões de mérito político, ele podia assinar 10 tratados, não tem validade nenhuma, se não for retificado por quem à época era deputado. Porque isso teria que passar pela Câmara e pelo Senado. E depois voltar para o presidente para ser sancionado. Então poderia ser sancionado pelo atual presidente ou por presidente posterior. Mas enquanto não for promulgado, mesmo que já tenha sido assinado e aprovado, não entra em vigor. De tão séria que é a coisa, sabe por quê? Porque se aprovado nas duas casas, passa a ter força constitucional, que não se pode revogar. Não é um mero acordo. Então, em 2008 foi assinado. Mas veja o que diz o decreto. Eu estou lendo o decreto, para você entender bem qual que é a situação. O presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e considerando que o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé celebraram na cidade do Vaticano em 13 de novembro de 2008, aquela notícia que eu li para vocês, um acordo relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, considerando que o Congresso Nacional, veja, e aqui está uma dica do que é o poder que surge do abismo. Você vai encontrar isso no Grande Conflito. Falaremos oportunamente. Durante esse ano estudaremos bastante sobre essas coisas aqui. Orem por mim. Considerando que o Congresso Nacional, poder que surge do abismo, aprovou esse acordo por meio do Decreto Legislativo 698, de 7 de outubro de 2009, percebe? O presidente assina em 2008, o Congresso aprova em 2009. Gente, passou nas duas casas e ninguém falou nada com a gente? Então, é assim, vós mulheres que estáis despreocupadamente. É assim que é assim que será. Jesus disse que assim seria. Considerando que o acordo, eu estou lendo ainda o decreto, estou lendo a lei está escrita desse jeito. Considerando que o acordo entrou em vigor internacional em 10 de dezembro de 2009, nos termos do seu artigo 20. O que quer dizer isso aí, meu irmão? Quer dizer que já tem mais de uma década que está vigorando no Brasil um decreto, fruto de uma concordata, com uma entidade misteriosa e soberana, que tem agora autoridade e poder para impor, para obrigar.
Já seria estarrecedor, mas se torna ainda mais quando você lê o conteúdo do que está adiante. Considerando, aqui ó, no artigo 1º, decreta o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na cidade do Vaticano em 13 de novembro de 2008, apenso por cópia ao presente decreto, ou seja, o que está lá no decreto faz parte desse decreto, que tem poucos artigos. Veja o que diz: será executado e cumprido tão inteiramente como nele o quê? Será cumprido e executado tão inteiramente como nele se contém, ou seja, sem mudar nada. Olha para você ficar um pouquinho mais atento. Não com medo, mas mais atento, menos despreocupado. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional qualquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 11 de fevereiro de 2010. Queridos, acabou o decreto. Mas esse decreto está dizendo o quê? Que o que está na concordata vai ser cumprido conforme está lá. E sabe qual que é o problema? O problema é que está no artigo 7º. Está isso aí, ó. A República Federativa do Brasil assegura, nos termos do seu ordenamento jurídico, as medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica, de suas liturgias, símbolos, imagens e objetos cultuais, contra toda forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo. Se você violar o domingo, o Estado brasileiro está obrigado a garantir a proteção. E segundo o artigo 7º do tratado então assinado, ele está obrigado a fazer uso das medidas necessárias. Aí nós estamos falando medidas cíveis e penais. Está dizendo mais, para garantir, é uma garantia constitucional que o Vaticano tem sobre nós agora, a proteção dos lugares de culto, das liturgias, dos símbolos. Nenhum símbolo da Igreja Católica, nenhum símbolo de seu poder é maior do que o domingo. A Igreja Católica declara nos seus catecismos que o símbolo de sua autoridade está no poder que ela tem de mudar a lei de Deus, do sábado para o domingo. E naquele dia que o Apocalipse descreve, aqueles que se curvarem perante a autoridade humana estarão recebendo o sinal da autoridade humana, simbolizada pelos 6. Na cultura judaica, eu devo dizer para finalizar, assim como o 7 representa o Deus, o 6 representa o homem, que é quase perfeito. É quase perfeito, mas não é perfeito. Então, o 6, na cultura judaica, é número de homem. Por isso que o Apocalipse, embora escrito em grego, assim o diz. O que o Apocalipse está dizendo para mim e para você, é que estamos já vivendo num tempo, e não vai longe o dia em que essas coisas vão apertar ainda mais, em que a autoridade da igreja vai se contrapor à autoridade de Deus, como se fosse a igreja, como foi no passado. A Igreja Católica Apostólica Romana matou mais de 50 milhões de pessoas no passado, dizendo que estava fazendo a vontade de Deus. O Papa João Paulo II pediu desculpas ao mundo por conta disso, mas isso se repetirá, sob o mesmo argumento. Estamos fazendo a vontade de Deus, guardando o domingo, mas o domingo não é o dia do Senhor, é o dia instituído pela Igreja Católica Apostólica Romana, que vai substituir o dia que Deus instituiu. E quando você, quando eu, porventura, resistirmos à ideia de guardar o domingo, seremos obrigados a fazê-lo por meio das leis que já estão em vigor. E quando os Estados Unidos, então, que é a nação protestante, a nação da liberdade, quando ela resolver impor
porque ela também já tem os seus acordos com o Vaticano. Falaremos disso muito, se o Senhor o permitir, durante esse ano. O Senhor me deu a capacidade de me formar em direito, e eu fico falando, por que é que estou calado? Mas quando os Estados Unidos disser, olha, agora é obrigatório, vai começar assim. Você não pode comprar, nem vender, nem trocar. Depois começa assim, seus bens estão confiscados. Depois assim, você tem que deixar sua casa, seu carro, seu patrimônio. Quando, irmãos, escute, quando sair nos Estados Unidos, não demora, esse é o sinal para você deixar as grandes cidades. Não é para você fugir para o meio do mato, não. É deixar as grandes cidades. Eu tenho um ranchinho aqui em Itatiaiuçu. Lá tem até internet fibra ótica. Mas quando sair o sinal, será passo preparatório. Você vai fugir das grandes cidades. Que esse será o passo preparatório para depois a gente ir para lugares desolados. Por quê? Porque o decreto vai apertar, e vai apertar, e vai apertar, e vai apertar, e vou dizer uma coisa para você, para te deixar tranquilo, e ao mesmo tempo preocupado. Para de se preocupar com vacina, com chip na mão, na testa, eles não vão precisar disso. Sabe que eu estou pregando aqui e essas informações estão sendo captadas pelos seus celulares? Meu irmão, ao invés de assistir Big Brother Brasil, essa praga que parece já tem mais de 2 décadas também que está aí, tente entender o que é o verdadeiro Big Brother. Há um estudo científico sobre isso. Estaríamos todos sendo vigiados. E já estamos. Não fica preocupando com sinalzinho, não. Preocupe-se com o que você tem que se preocupar. Sinal da autoridade de Deus, seus mandamentos, incluindo o sábado do 7º dia. Sinal da autoridade do homem, arrogar-se em mudar os tempos e a lei, inclusive a lei de Deus. E se você serve a isso, você adora o homem. Se você serve aquilo, você adora a Deus. Eu preciso terminar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e te dê a paz. Leva para casa esse versículo da Bíblia que está registrado em Hebreus, porque dentre um pouquinho mais de tempo, um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá. Vamos ficar de pé e fazer a oração final. Santo Deus nosso Pai, obrigado porque o Senhor deixou escrito na Tua palavra as revelações necessárias para a nossa salvação. Perdoe-nos pela nossa negligência cotidiana, a minha em especial, em deixar de estudar zelosamente como deveríamos fazê-lo. Que a Tua misericórdia nos assista nisso. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que a Tua misericórdia, papai, mais uma vez insisto, nos assiste. Manda, necessário for, se necessário for, mais anjos a estar conosco, a nos proteger, a nos guardar. Que a ira do inimigo, Pai Santo, ainda que possa se avolumar por conta do cumprimento de nossa missão, possa ser impedida e barrada pelo escudo de proteção que o Senhor prometeu colocar ao redor daqueles que o servem. Ilumina, Senhor Deus, aqueles que serão alcançados por esta reflexão. Dá a eles condições de compreender mais e mais. E a cada um de nós também, a começar em mim, para que preparados estejamos quando Jesus voltar. Dá-nos a Tua paz, leve-nos em segurança para os nossos lares, e à medida do possível traga